Então hoje é o nosso segundo vídeo. A gente tem tratado sobre como aumentar o nosso faturamento sem investir R$1, porque essa é uma das principais dores que a gente tem, que é a falta de valorização financeira. Muitos veterinários sofrem essa dor. Aliás, deixa eu fazer propaganda de uma pesquisa que eu lancei online, está aqui no link na minha bio, aqui no meu Instagram. Se você puder participar e divulgar, você que é médico veterinário, e mandar para outros médicos veterinários, é uma pesquisa que eu lancei rapidinho, com perguntas abertas, mas não leva mais do que 5 minutos, para a gente conhecer um pouquinho mais do cenário veterinário dentro do Brasil, na nossa classe, saber quais são as nossas dores, saber quais são as nossas principais aspirações, quais são os nossos principais medos dentro da classe veterinária. Isso vai ajudar muito, inclusive, a criar conteúdo. Então, se você ainda não respondeu, vai lá e responde rapidamente. E se você já respondeu, não deixe de indicar para outros colegas, insistir que eles respondam. A gente já está com uma amostragem bem boa, bastante gente respondendo. Os dados já estão significativos, mas é importante a gente continuar com isso para poder lançar esses conteúdos, para a gente poder melhorar como classe, já que o nosso lema é sozinho a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe. Então hoje é a nossa segunda live, vão ser 4 vídeos a respeito de como aumentar o faturamento sem investir nada. E aí, o primeiro foi na segunda-feira, hoje é o segundo, na próxima segunda é o terceiro, na próxima quinta-feira é a última live, o último vídeo relacionado a esses assuntos. O assunto da segunda-feira, o vídeo já está no meu canal do YouTube, pode entrar lá e se inscrever, Calezo Rosa, clica no sininho para você receber os conteúdos. Então, boa noite para quem está entrando agora. E aí na segunda-feira a gente começou o assunto dizendo o seguinte: a gente vive na era da informação, a gente recebe uma avalanche de informação de todos os sentidos, não só científica, mas com relação à saúde dos filhos, como criar filhos, nutrição, uma hora pode, outra hora não pode. É um conteúdo gigantesco, ao todo são mais de 400 mil periódicos publicando pelo menos toda semana assuntos de relevância, quer dizer, não dá pra gente absorver tudo isso. E aí, não dando pra gente absorver, porque o nosso cérebro ele não é infinito, né? Ele está dentro de uma caixa craniana com ossos, então ele não consegue crescer, criar sinapses infinitamente. E aí, por conta disso, a gente acaba criando atalhos mentais, assim como fazem os animais inferiores. Só que os animais inferiores tomam todas as suas decisões a partir desses atalhos. Eu até citei a peru, a mãe, quando escuta o piar de um peruzinho, ela já consegue, por associação, definir o que aquele piar representa, então ela toma uma atitude maternal, uma resposta àquele estímulo. E a gente também faz isso, a gente vai aprendendo a associar as coisas. Então, uma das associações que a gente faz é entender que o que é caro é bom, o que é barato é ruim. Então, quando a gente está na dúvida, não conhece um produto, a gente tem uma tendência a buscar, e se eu estou procurando um produto que seja bom, um produto de qualidade, a gente acaba buscando aquilo que é caro intuitivamente, instintivamente, porque a gente usa esses atalhos para poupar energia, para poupar tempo, para diminuir risco. Isso a gente faz a todos os momentos. Como agora a quantidade de informações está muito alta, a gente vive criando esses atalhos. Esses atalhos são o que a gente chama de gatilhos mentais, que a gente usa em todos os momentos. E por que eu estou citando isso quando eu me refiro a aumentar o faturamento? O que tem a ver? Porque se eu entendo como isso funciona, eu posso usar isso a meu favor. Já que o nosso trabalho é a venda de um serviço ou a venda de um produto, se você tiver produto físico dentro da sua clínica. Portanto, entender como isso funciona, você pode usar isso a seu favor, porque o seu interlocutor ele vai responder quando você apertar um gatilhozinho lá na mente dele para ajudá-lo a tomar uma decisão a partir do que você está falando, da forma que você está falando, quando você usa esses gatilhos mentais. O ponto é que quem começa a praticar isso realmente melhora muito o poder de persuasão. E a venda, o nosso trabalho é uma persuasão. A gente precisa convencer o tutor de que o nosso trabalho vale a pena, convencer o tutor de que o nosso preço vale aquilo que eu estou cobrando, o que eu faço vale aquilo que eu estou cobrando do ponto de vista financeiro. Então, quando eu consigo convencê-lo disso mais facilmente, eu começo a aumentar o meu faturamento. Obviamente que é para a gente usar esse tipo de informação de forma ética, de forma honesta, de forma íntegra, não de forma manipulatória. A ideia não é essa. E aí eu comecei a conversar e conversei na segunda-feira sobre 4 gatilhos mentais. Se você não assistiu, assiste lá no YouTube. Eu falei primeiro sobre o gatilho da autoridade,
a gente tem a tendência a respeitar quem a gente considere autoridade, e aí as coisas vêm mudando, o mundo mudou muito. Então, até pouco tempo atrás, para se ganhar autoridade em algum assunto, a gente dependia de muitos títulos, a gente dependia de muito tempo. Então, era intuitivo a gente achar, respeitar alguém formado há bastante tempo, 15, 20, 30 anos. Hoje não precisa disso mais. Era intuitivo a gente respeitar e dar autoridade para quem tenha muito título. Hoje não precisa disso muito mais. Por quê? Porque as coisas mudaram. E para a gente conquistar essa autoridade, a gente tem que mostrar resultado. Quando a gente mostra resultado, então fica mais fácil de convencer o tutor a fazer aquele procedimento que a gente está vendendo. Convencer o tutor a pagar aquele preço que a gente está oferecendo. E a gente sabe no nosso dia a dia a dificuldade que é convencer o tutor a fazer um exame que é um pouco mais caro, uma avaliação que é um pouco mais caro, um procedimento que é um pouco mais caro, enfim. Então usar esses gatilhos vai te ajudar muito. Depois eu falei do segundo gatilho mental, a familiaridade. A gente tem tendência a acreditar nas pessoas que nos são familiares. Eu citei um monte de exemplos. Por exemplo, a Coca-Cola, que investe milhões de dólares simplesmente para aparecer. Ela fica com a logomarca dela o tempo inteiro para que a gente se recorde dela. Quando você está com vontade de tomar um refrigerante, pode ser que você nem peça a Coca-Cola, mas vai passar pela tua cabeça a Coca-Cola porque ela é familiar, ela está sempre aparecendo para você. Daí eu mencionei a importância de você também aparecer para o seu cliente, para o seu tutor, aparecer sempre. Depois eu falei do gatilho da razão, que é a nossa tendência que a gente tem de acatar um pedido de alguém quando ela coloca o porquê, quando ela explica, quando ela justifica o porquê. Eu também citei diversos exemplos. Você pode assistir lá de novo no YouTube se você quiser. E por último citei o gatilho da reciprocidade, a nossa tendência de ser recíproco a quem nos faz favores, a quem nos faz mais do que a gente está esperando, desde que seja alguma coisa relevante, desde que seja alguma coisa surpreendente. Então, fazer para o seu cliente mais do que ele está esperando, isso gera nele o gatilho da reciprocidade. Quando o animal dele, o pet, estiver doente, ele vai se lembrar de você e vai ficar meio que como uma dívida moral que ele procure você. É a experiência que você vai fazer com que ele passe. E hoje a gente vai continuar nesse assunto. E antes de entrar propriamente nesse gatilho mental, eu quero te provocar e convidar você a se lembrar dos professores que mais chamaram a sua atenção desde o seu processo de graduação, cursos de pós-graduação, de aprimoramento, ou palestrantes que você admire bastante. O que essas pessoas têm em comum? Talvez você não perceba porque você não tenha trazido isso à consciência, talvez você nunca tenha escutado sobre isso, mas os palestrantes que têm o dom da oratória e por isso são bons professores, são didáticos, etc., via de regra eles contam história. Então história é um gatilho mental importantíssimo quando você fala do processo de persuasão. Por quê? Porque a história cria conexão com o interlocutor. A gente gosta de ouvir a história de outras pessoas, a gente gosta de saber da experiência de vida delas, o que elas passaram. E quando elas começam a contar a história de alguma coisa, desde que essa história tenha algumas características importantes, a gente fica ávido esperando pelo final, curioso, esperando para saber como é que aconteceu. Coloca isso dentro do seu relacionamento com o tutor no dia a dia. Como é que você pode usar esse fato para aumentar a conexão com ele, para conseguir convencê-lo a comprar o seu produto, a fazer uma avaliação, a fazer uma cirurgia, uma limpeza de dente, enfim, qualquer que seja ela. Eu já te conto depois. Primeiro, a gente vai continuar trazendo esse racional teórico do porquê que a história faz isso com a gente. Se você parar para pensar, os principais oradores da história mundial foram ou são pessoas que têm essa habilidade, esse soft skill, essa habilidade leve de ir conduzindo o interlocutor para que ele fique curioso e para que ele fique atento ao que ele tem que falar. Presta atenção, como é que Jesus convencia os discípulos, como é que Jesus explicava as coisas para os discípulos? Por história, que ele chamava de parábola. Então ele contava, olha, certa vez aconteceu isso, o dono da vinha, então ele distribuiu os talentos e mandou que essas pessoas fossem
frutificar esses talentos. Daí um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3, o outro recebeu só 1. E o cara fica lá escutando para saber como é que aconteceu. Depois ele termina fazendo a conclusão. Ele terminava fazendo a conclusão, tá? Na Bíblia, se você conhece um pouquinho, você sabe que era assim que ele persuadia os discípulos. E por quê? Porque existe todo um engajamento biológico entre as mentes que estão conectadas uma com a outra, escutando a história do outro. E quando você sabe disso, então, se você começa a treinar, contar histórias com as relativas características que eu já vou mencionar daqui a pouco, você consegue envolver mais o seu interlocutor, nesse nosso caso, o seu cliente, o tutor, para que ele entenda aquilo que você está falando, para que ele compre a ideia de que o que você está propondo é realmente relevante, importante, e que se ele não fizer dessa forma, isso pode trazer consequências para o pet dele. É muito diferente o processo de persuasão quando você fala, olha, tem que fazer porque senão pode acontecer isso, do que, olha, uma vez, deixa eu te falar, eu tive um cliente que não quis fazer e aconteceu isso, as consequências foram essas, porque daí você vai conduzindo a pessoa na história que você está contando. Isso aumenta significativamente o seu poder de influência, o seu poder de persuasão, para que o seu interlocutor aceite o que você está falando. Funciona para todas as relações, mas aqui especificamente que a gente está conversando é sobre o processo de persuasão para aumentar o seu faturamento. De novo, eu vou citar o mesmo livro e dar dica do mesmo livro que eu falei na segunda-feira, Ideias que Colam. Se você ainda não comprou, compre esse livro porque ele é muito bom, do Dan Heath e do Chip Heath. Ele menciona a questão, quando ele está falando especificamente desse gatilho mental da história, ele menciona uma coisa que nos é muito característica e muito fácil de você entender. É muito provável que você se lembra das lendas urbanas, de algumas lendas urbanas. Lembra daquela que falava que o sujeito estava no bar e aí chegava uma mulher atraente para conversar e de repente ele tomava alguma coisa junto com a mulher e, para resumir a ópera, ele acordava no outro dia dentro de uma banheira de gelo com um corte nas costas e aí ele ligava para alguém porque ele estava sozinho, ele via sangue, acontecia isso, acontecia aquilo e ele tinha perdido um rim. Então ele foi pego na máfia do tráfico de rim. O cara botou, a mulher seduzia ele, colocava um remedinho na birita dele para ele dormir, levava e arrancava o rim do cara. Provável que vocês se lembrem dessa história, que na verdade é uma lenda urbana, não acontecia isso. Mas por que a gente tende a acreditar e tende a ficar emocionado com aquilo? Justamente porque ela tem diversas características em comum. Então ela tem especificidade, essa história ela tem concretude, existem fatos concretos ali. Você imagina o sangue na parede, você imagina o sujeito dentro de uma banheira cheia de gelo, você imagina ele tomando uma bebidinha com um remedinho dentro junto com uma mulher bonita. Então é toda uma cena contada, uma história contada para fazer você acreditar nessa lenda urbana. E quantos de nós acreditamos? Eu cansei de ouvir essa história diversas vezes como se fosse alguma coisa real, que nunca aconteceu. Outra lenda urbana que também é baseado nesse gatilho mental, e a gente acredita, e muita gente acredita por conta disso, dessas características que são a simplicidade. Normalmente são histórias simples, com vocabulário fácil, acessível para todo mundo entender. Tem um elemento surpresa, então o cara começou, e aí ele viu a mulher se aproximou, e aí depois ele começou a tomar, e daí eles conversaram, e daí depois eles saíram de carro, e enfim, daí ele não se lembra mais de nada. Quer dizer, cria uma surpresa, uma expectativa na história que o cara está contando. Tem que ter concretude, então você começa a imaginar o sangue, imaginar o gelo, ele mexendo com o gelo no copo, o que ele estava conversando. Tem emoção na história, isso é o principal. E tem especificidade, vai contando questões específicas. Tem coisas relacionadas aos nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato ou paladar. Então você viu o sangue, você escutou o barulhinho do gelo no copo. Isso faz a sua mente ir criando o processo como se fosse verdade. Então, para que uma história funcione como elemento de persuasão, ela precisa
desses elementos que eu acabei de mencionar: simplicidade, surpresa, concretude, emoção, especificidade. Isso é muito legal. Tem uma outra lenda urbana que talvez você conheça, que em uma época estavam falando que era para os pais alertarem os filhos porque tinha alguém distribuindo docinho ou pãozinho, não me lembro ao certo, com lâmina de gilete dentro desse pãozinho, e daí a criança fazia isso, acontecia aquilo, porque então cria-se toda uma história para convencer você a acreditar nesse processo. Ah, mas do que você está falando tudo isso numa quinta-feira sobre aumentar faturamento? Como é que isso vai aumentar o meu faturamento? Cara, presta atenção na diferença que é. Por exemplo, eu estou tentando convencer um tutor, ele está passando comigo para fazer uma avaliação cardiológica pré-cirúrgica. Ele vai ser operado, o paciente, o PET dele não tem sintoma nenhum, ele é assintomático. E aí eu começo a fazer eletro, eco, faço o exame físico, ausculto, é um poodle, e aí de repente eu vou aferir a pressão, ele é hipertenso. E eu preciso que esse cara, além do que ele veio fazer comigo, que ele vá fazer exame de sangue, de urina, para eu buscar por lesões de órgãos-alvo. Eu preciso que ele compre essa ideia, porque ele já chegou até aqui, ele já veio fazer uma avaliação pré-cirúrgica comigo. E aí o animal não é um cardiopata crônico, ele não tem insuficiência cardíaca, ele não tosse, ele não fica roxo, ele não desmaia, não fica cansado, mas quando eu vou aferir a pressão, ele é hipertenso. E aí, se ele é hipertenso, e aí eu simplesmente falo, olha, não tem tanto perigo, pode operar e tá tudo certo, eu estou sendo negligente. A gente conversou disso no último vídeo. Normalmente os erros que a gente comete são por negligência, imprudência e imperícia. Então, eu preciso que esse tutor continue o processo de investigação para eu saber se tem lesão de órgão-alvo ou não tem, se tem lesão renal, se tem lesão ocular, se não tem, para eu poder prescrever a medicação mais adequada e ter um resultado melhor. Pois bem, uma coisa é eu dizer para o tutor assim, olha, sabe o que é? Se a gente não tratar esse paciente, o seu animal, antes da cirurgia, essa hipertensão pode levar a uma cegueira crônica dele. Uma cegueira aguda, ele pode ficar cego depois da cirurgia, então é muito arriscado, aí você vai ter que fazer isso. Outra coisa é eu dizer o seguinte, olha, deixa eu te contar uma história, por que é importante a gente prosseguir com a investigação dessa hipertensão para eu poder tratar, para depois liberar esse paciente para a cirurgia de forma mais segura. Já aconteceu 2 ou 3 vezes, mas eu vou te contar de um caso específico, também era um poodle. E esse poodle veio para mim depois de uma cirurgia, ele não veio fazer avaliação pré-cirúrgica, ele chegou para mim cego, indicado por um outro colega, e a história era a seguinte: ele ia fazer uma ablação, ia suturar a córnea porque ele tinha úlcera de córnea crônica que não estava cicatrizando com a medicação, então ia precisar suturar a córnea para ele poder tratar. Só que ele era hipertenso. Aliás, ele tinha o mesmo valor de pressão que o seu animalzinho tem. Só que ninguém sabia e não foi investigado. E aí depois que ele foi operado, então ele entrou para a cirurgia sem ninguém saber que ele era hipertenso. Afinal de contas, a hipertensão ela é um processo silencioso, ela não conta que está ali. E aí, na anestesia, toda anestesia, por mais bem controlada que ela seja, ela leva a algum grau de hipotensão e hipotermia. Isso quando vai tudo bem. E aí aquela pressão mais baixa, que pode até ser uma pressão num valor normal, mas que para ele, para o seu animal é mais baixa, quando ele acorda da anestesia, a cirurgia foi tudo bem, daí ele acordou, o cérebro dele entende que aquele nível de pressão está muito baixo, e daí ele pode fazer um pico hipertensivo. E aí rompe o vasinho da retina, e aí ele fica cego para sempre. O que você acha que convence mais? Eu simplesmente dizer, olha, precisa continuar investigando para tratar, porque senão ele pode ficar cego, ou contar toda essa história que de fato aconteceu. A história precisa ser verdadeira, obviamente. E eu já peguei vários casos assim, de pacientes que foram para ser anestesiados, eram hipertensos, ninguém sabia, simplesmente anestesiaram, e quando o bicho acorda ele faz um estímulo simpático, faz pique hipertensivo e rompe o vaso retiniano. Vou te falar, não tem um tutor
que não diga, não, nós vamos continuar a investigação sim, se precisar tratar eu vou tratar antes de operar. O senhor avisa o doutor lá que indicou, avisa, eu converso com ele, eu ligo pro colega e falo, olha, eu vou esperar, eu vou tratar essa hipertensão para entregar para você com um risco cirúrgico muito menor. Porque convence muito mais isso, porque eu contei uma história, e essa história, ela é verídica, tem um fato surpresa, porque eu começo a contar a história, tem especificidade, porque eu vou dando detalhes. Eu mencionei, inclusive, que era um poodle também da mesma raça do dele, então criou familiaridade. Eu mencionei que o valor de pressão daquele poodle era o mesmo valor do poodle dele hoje, desde que seja verdade, podia ser diferente, mas daí eu ia mencionar outra coisa. Tem concretude, eu explico que cirurgia que era, ele foi suturar a pálpebra porque ele tinha úlcera de córnea que não estava cicatrizando. Então o tutor vai criando na mente dele todos os fatos e tem emoção, óbvio que tem emoção. O outro cachorro acordou cego e ficou cego pro resto da vida, uma cegueira que poderia ter sido evitada. Cara, você criou todo um contexto real, isso ajuda muito o tutor a aceitar o seu produto. E essa queixa de que a gente não consegue porque é difícil, porque o tutor não valoriza, porque o tutor não paga, porque é questão de... Eu escuto faz anos, faz anos. Foi isso que me levou a fazer a formação em coaching, inclusive. Por quê? Porque aí eu fui buscar a ferramenta para explicar com mais propriedade do porquê que as coisas funcionam dessa forma. O que você pode fazer para aumentar a sua persuasão, o seu convencimento para esse tutor, porque precisa fazer essa investigação, nesse caso específico. É a mesma coisa, vale para uma OSH eletiva de uma cadela que o cara não quer ter cria, porque vai reduzir risco de tumor de mama, vai reduzir risco, não vai mais ter risco de piometra, enfim, tudo é importante. Agora, uma coisa é falar, precisa fazer por quê? Porque é importante. Não é porque é importante, porque quando não faz acontece isso, ok, aí você deu a razão. Só que quando você dá o gatilho da história, que você menciona um caso que aconteceu, obviamente eu vou reiterar, um caso verídico, real, não dá para você inventar a história para conseguir ganhar o que você quer, não é isso. Mas mencionar alguma coisa, alguma experiência que você já teve, isso cria na mente do tutor, na mente do seu interlocutor, uma vontade, um desejo de acatar o que você está falando. Por quê? Você está dividindo a responsabilidade com ele, então isso funciona maravilhosamente bem. Tem um estudo muito legal com os pesquisadores de Princeton, Universidade dos Estados Unidos. Eles colocaram duas pessoas dentro do tubo de ressonância magnética funcional e pediram para um contar uma história para o outro. Então um contava a história, o outro era o ouvinte. E foram entender o que acontecia com a cabeça desses caras, quais áreas do cérebro eram irrigadas ou deixavam de ser irrigadas. A conclusão desse estudo é que quando um cara está contando uma história e o outro está ouvindo, quando há interesse no interlocutor pela história que está sendo contada, existe uma sincronização cerebral gigantesca, porque as mesmas áreas dos cérebros dos dois vão sendo irrigadas ao mesmo tempo. Então esses dois cérebros se sincronizam quando existe um contando uma história e o outro ouvindo atentamente. Aí para ouvir atentamente você tem que criar todas essas características na história que eu estou mencionando. Então quando a gente fala que a história cria conexão, e se você está lembrado, eu comecei falando da história, pedindo para você se lembrar dos professores e palestrantes pelos quais você tem mais apreço, mais consideração ou mais admiração, melhor dizendo, pode se lembrar que esses palestrantes ou esses professores são pessoas que têm a habilidade de contar uma história no meio da conversa. Por isso que a gente gosta de ouvir, por exemplo, o caso clínico de palestrante e de professor. A gente gosta de saber. Quando o cara começa, olha, uma vez eu atendi um caso, era assim, era assado. Tendo todas essas características, a gente fica assim, é o momento da aula que a gente mais presta atenção. Eu sei porque eu dou aula e eu vejo a cara das pessoas me olhando quando eu estou contando a história, quando eu estou conseguindo melhorar o processo de concentração dessas pessoas. Elas querem saber o que vai acontecer no final. Então eu disse na conversa da segunda-feira e reitero hoje, mesmo as pessoas que têm conhecimento desses gatilhos mentais, que você sabe quando está sendo aplicado em você, você não consegue não ser seduzido por isso.
porque faz parte do nosso processo cerebral, a gente entende dessa forma. Então, quando alguém está me contando uma história que eu estou lá ávido, eu sei que eu estou sendo seduzido por um gatilho mental, mas eu não consigo não ouvir, eu quero escutar a história até o final. E aí um outro dado é de que quando existe essa sincronia entre as duas pessoas que estão conversando, uma contando uma história, a outra ouvindo, aumenta a liberação de ocitocina no cérebro das duas. Lembra? A ocitocina é o hormônio, o neurotransmissor relacionado ao amor, relacionado à confiança, relacionado à conexão. É certeza que você sabe disso, que durante o ato sexual a gente tem liberação de ocitocina por conta desta conexão que é criada. Então eu vou ficar muito feliz se eu souber que alguém que está escutando esse vídeo, que está aprendendo isso, que começou a usar, que começou a perceber como isso funciona. Por isso eu vou te pedir, se acontece com você, deixa teu comentário nos vídeos do YouTube ou aqui no meu Instagram, onde tem o vídeo, vai lá e comenta, puta, eu já fiz e dá certo, mas porque dá certo é que a gente é um ser humano que é um animal de hábito. Algumas pessoas já têm essa habilidade de contar a história. Via de regra, as pessoas que são auto-I, do DISC, que eu já falei para vocês, do perfil de padrão comportamental, o D, o I, o S e o C, DISC. O I de influente, muita gente é auto-I, eu tenho um I muito alto, são pessoas que gostam de conexão com outras pessoas. E a gente, por instinto, a gente acaba percebendo esse tipo de coisa e você gosta de contar história. Então eu, por exemplo, quando eu estou estudando ou quando eu estou passando por qualquer situação na minha vida, a minha mente fica trabalhando como se eu estivesse contando aquela situação para uma pessoa, com riqueza de detalhes, com o que está acontecendo, com o que eu sentia. Então quando eu comecei a estudar gatilhos mentais, que eu percebi, eu falei, puta, eu faço isso de forma intuitiva porque eu gosto dessa conexão com pessoas. Eu sempre gostei de contar histórias, experiências minhas, histórias que eu ouvi contar, histórias de alguém que me falou. Então eu gosto de fazer isso. Isso eu sei que aumenta o meu processo persuasivo. Depois que eu comecei a estudar isso, é que eu entendi o porquê. E por isso eu estou transmitindo para você. Porque o meu desejo de coração é que você use todas essas ferramentas que eu estou passando até como um desafio. Não interessa se você é cético. Puta, eu não acredito. Eu também não acreditava, mas usa. Deixa a coisa acontecer para você ver se funciona ou se não funciona. Então é uma questão que é uma dança, essa questão da conexão quando é através de história. Então, quando você estiver diante do cliente com o tutor na sua frente, que você estiver precisando aumentar o processo de persuasão, conte histórias de pacientes que você atendeu e que deu certo, de pacientes que você atendeu e que não deu certo, mas não se esqueça de encher de detalhes, todos reais, obviamente, para criar um processo vívido na mente do seu interlocutor. Coloque emoção. Aí o cliente ficou super feliz porque deu certo. Nossa, eu também fiquei muito feliz. Ou infelizmente não deu certo, eu fiquei muito chateado porque, nesse caso que eu mencionei, a cegueira por ruptura de vaso retiniano é muito difícil de ser recuperada. O animal ficou cego, puxa vida, podia ter sido evitado. Então você cria um processo emocional no cara que é difícil demais o cara falar, mas eu não vou fazer mesmo, assim, puta, desculpa, daí não tem mais o que fazer com essa pessoa. Mas via de regra, se você fizer isso, eu garanto que isso vai aumentar o seu processo de persuasão. Pois bem, hoje nosso segundo gatilho mental chamado prova. De onde ele vem e como é que ele funciona? Vem da questão de que a gente gosta de receber indicações para as coisas. De novo, nosso cérebro tem tantas tomadas de decisão para fazer no dia a dia que a gente nem percebe, a gente nem se dá conta da quantidade de coisas que a gente decide no nosso dia a dia, que o que ele pode evitar, que ele pode economizar de energia, ele economiza. Uma dessas formas de economizar energia é quando alguém indica alguma coisa para você. Quer ver uma situação peculiar que acontece com todos nós? Você entra num restaurante que você não conhece a comida, você não conhece, é a primeira vez que você entrou, você está na cidade e entrou para comer. Você olha o cardápio, puta, o que eu vou pedir agora? O que você faz? Chama o garçom, fala, o que você me indica? Eu queria comer uma carne, mas eu não sei qual pedir. Qual que é a resposta do garçom? Ele aponta e fala assim, esse aqui sai muito, é o que tem mais saída na casa. Você tem coragem de falar assim, mas eu não vou querer esse, eu quero de baixo ou eu quero de cima? Ou você acata o que ele está sugerindo para você?
obviamente que você acata. Por quê? Porque o teu cérebro economiza energia, isso faz parte do princípio. Isso é a prova, é quando alguém fala do seu serviço, fala do seu produto de forma positiva, como se ela estivesse indicando você. Isso aumenta muito o convencimento. Você imagina a quantidade de colegas veterinários que o tutor tem, se coloca no papel do tutor. Você tem um pet, um cachorro ou um gato, você vai procurar uma clínica, tem um monte, cara. Ou se você já conhece alguns, mas tem um serviço específico, ele precisa de uma avaliação cardiológica, ele precisa de um oftalmologista, ele precisa, sei lá, de um dermatologista, eu quero procurar um acupunturista pela minha conta, um homeopata, qualquer que seja a especialidade, e eu não conheço. O que você vai fazer? Vai começar a perguntar, mas ninguém sabe. Aí você começa a ir atrás. O que a gente faz? Você vai ver comentários, você vai ver fóruns que estão falando daquele profissional, de bom ou de ruim. E a tendência, obviamente, você vai em qual? Por qual você é influenciado? Por aqueles que têm comentários positivos, ou pelo menos tem um maior número de comentários positivos. Quer dizer o quê? Que outras pessoas já foram e aprovaram o serviço da pessoa, o serviço técnico, o atendimento, etc., que você precisava valorizar naquele momento. Isso é o gatilho mental da prova. E como é que você consegue, como é que você pode usar esse gatilho mental da prova a seu favor dentro da clínica que você trabalha, da sua clínica, do seu hospital? No mundo digital é muito fácil, porque todo mundo tem uma fanpage, todo mundo tem um Instagram, etc., né? Se você não tem, pelo amor de Deus, abra uma, porque quem está fora do mundo digital está fora do mundo, está desconectado com o mundo, não existe mais. E aí, são aqueles comentários que, ó, fui no Dr. Fulano, ele é excelente, 5 estrelas, recomendo para todo mundo, é muito legal, etc. Se você não tem nenhum comentário desse tipo, converse, peça humildemente para algum cliente que seja muito parceiro, muito top. Olha, você acha que o atendimento que eu faço para o seu pet, para você, é um atendimento legal? Você valoriza sim? Será que você podia entrar na minha página e colocar lá um comentário para mim? Alguém, obviamente, que você tenha liberdade para fazer isso, porque isso conta muito, as pessoas procuram muito em rede social. Outra coisa que você pode fazer ainda no mundo digital, no mundo virtual, a gente vive recebendo por WhatsApp, ai doutor, olha como é que tá o Rex, ele tá super bem graças a você, puxa, eu tô tão contente, ele tá te mandando lambidas e beijos e etc, etc. Printa isso, posta isso nas redes sociais, obviamente tomando cuidado da ética de, se você não pediu permissão para a pessoa, borra o nome dela, borra a foto. Vamos reconectando aqui, todos estão me vendo e me ouvindo bem? Porque ela deu uma travadinha aqui para mim. Por favor, me deem um joinha se estão me ouvindo bem. Ok, vamos lá. Obviamente respeitando a ética. Então, se você não pediu autorização para o tutor e tudo mais, borra lá o nome dele, borra a fotinho do cachorro que ele mandou. Se você pediu autorização, então coloca. Posso postar isso em rede social? Por exemplo, eu faço muito isso relacionado ao Evolution, faço muito isso relacionado ao coaching, quando as pessoas vêm falar para mim, puta, mudou a minha vida, foi super legal, não sei o quê. Posso colocar isso em rede social? Pode, claro, então coloca o nome da pessoa, porque esse é um gatilho mental muito grande, porque muitas pessoas não sabem que profissional escolher, e às vezes ela conhece aquela pessoa que postou aquilo, e certamente ela vai ser influenciada por isso. Puta, o fulano que eu conheço está dando a cara dele para dizer que esse profissional é bom, que esse produto é bom. Então a tendência é que ele opte pelo seu serviço também. Então isso é muito, muito importante. Já dentro da sua clínica, ou não precisa mais ser no mundo virtual ou no mundo digital, na sua clínica, a gente tem bastante foto de cachorro ainda, que as pessoas levam em quadrinhos. Eu tenho bastante, inclusive uma delas está ali atrás de mim, ó, onde está o meu dedo, que eu guardo até hoje com muito carinho aqui na minha casa. Dr. Caleso, em agradecimento por tudo que o senhor fez, pela cadelinha tal, e não sei o que, não sei o que. Deixa isso à mostra para as pessoas verem que existem pessoas que valorizam o que você faz. Isso aumenta a sua chance também de conseguir convencer um tutor, conseguir convencer um cliente a fazer um procedimento que você está tentando vender por um preço X, uma avaliação ou qualquer coisa assim. Isso é muito, muito importante. E por que isso funciona? Porque as nossas tomadas de decisão são emocionais, muito mais do que racionais. Eu já falei isso em diversos vídeos, estão todos lá no YouTube.
As nossas decisões são primeiro emocionais, depois é que o nosso cérebro vai acessar o neocórtex, que é a região de cognição, de razão, e mesmo assim, quando a gente arruma argumentos lógicos e racionais, esses argumentos racionais são para justificar a nossa decisão emocional que já estava tomada. Você precisa justificar a sua decisão. Então, para isso, você começa a criar estratégias racionais, afinal de contas, em teoria, o ser humano é um ser racional. Então, isso é muito, muito importante. E o outro gatilho, esse é o terceiro e último gatilho que a gente vai comentar hoje, é o da prova social. Prova é uma coisa, aprovação social ou prova social são coisas diferentes. A aprovação social é mais ou menos quando você está em dúvida de qual restaurante ir. Então você vai, tem 2 restaurantes, um está com uma fila enorme, cheio de gente, tem lista de espera. O outro está vazio, em qual você vai? Garanto para você que você só não vai no que está cheio se você tiver com muita pressa, estiver sem saco, ou se você não gostar daquele tipo de comida. Do contrário, a nossa tendência é ficar esperando o que está cheio. Por quê? Porque o nosso cérebro inconscientemente entende que o lugar que está cheio, servindo mais pessoas, deve ser melhor do que aquele que está vazio. Mesmo que você não conheça ninguém, mesmo que ninguém te diga nada, a tendência é a gente acreditar que aquele que está cheio, onde tem mais movimentação, é o melhor lugar. Então, como é que a gente pode usar isso? Daí tem até alguns estudos científicos muito legais. Por que isso acontece? Porque 95% das pessoas são imitadoras. Só 5% das pessoas é que são iniciadoras. Então, com o perdão do pleonasmo, a enorme maioria das pessoas imita as outras. A gente fica esperando alguém tomar uma decisão para mascarar a nossa insegurança. Um dos estudos sociais muito legal, que eu gosto de citar, é simular um acidente com um ator, um acidente de carro, em 2 situações. Numa situação, ele simulou esse acidente quando tinha só uma pessoa por perto, e depois ele simulou o mesmo acidente quando tinha mais gente por perto para ver o que acontecia. Quando ele simulou esse acidente perto de uma única pessoa, a estatística para que essa pessoa ajudasse esse cara acidentado, que não estava acidentado, mas fazia parte do estudo, era de 83%. Já quando ele simulava o acidente perto de um monte de gente, a estatística é de que 31% das pessoas iriam socorrer. Não sei se me fiz claro, se eu não me fiz, vou me fazer um pouquinho mais. Quando o cara sofre um acidente perto de alguém que está sozinho, ele tem 85% de chance quase de ser socorrido. Quando o acidente é perto de um monte de outras pessoas, a chance dele cai para 31%. Não parece louco isso? Pô, mas você tem muito mais gente, o lógico não é que essas pessoas vão ajudá-lo mais, não. Sabe por quê? Porque um cara fica esperando o outro agir. Não, deixa que o outro vai. Assim ele esconde a insegurança dele. Mas esse aqui também fica esperando o outro. Ah, eu não vou fazer não, deixa que o outro vai e faz. E nessa de todo mundo ficar esperando, ninguém se levanta para ir ajudar o cara. Por quê? Porque 95% das pessoas são imitadoras, 5% são iniciadoras. Então quando a gente vê um restaurante cheio de gente, a tendência é a gente achar que esse restaurante é bom, porque se está todo mundo indo, eu também posso ir. Alguém já foi lá e se certificou de que isso é legal. Tem outros estudos disso. Teve uma rede de hotéis importante nos Estados Unidos que começou a perceber que as toalhas eram pouco reutilizadas. A maioria das pessoas jogava a toalha no chão no hotel para ela ser trocada pela camareira. E aí eles, cara, tem a questão econômica do hotel, obviamente, e também tem a questão do ecossistema, né? Da pessoa ser responsável pelo ecossistema. Como é que a gente pode fazer? Eles colocaram um lembrete. Você sabia que tantos por cento das pessoas reutilizam a toalha de hotel pelo menos uma vez? Ajude o meio ambiente. Esse lembrete de lembrar o cara, trazer a consciência de que outras pessoas fazem isso, aumentou o reuso de toalha em quase 70%, uma coisa louca. Por quê? Porque a gente imita os outros, faz parte do ser humano. Aí tá bom, beleza. Então ótimo, já entendi o estudo científico, você adora estar no estudo científico, mas do ponto de vista prático, no que isso vai me ajudar
aumentar a minha persuasão para o cliente? Cara, movimento oscila mesmo e meio que não depende da gente. Então tem fase que a clínica está bombando, cheia de gente, tem fase que ela está mais à toa, você fica esperando, então não dá para você contar com esse gatilho mental para te ajudar. Mas tem ações que você pode fazer e aí você começa a entender por que algumas pessoas que têm iniciativa fazem esse tipo de ação. Por exemplo, promover encontros de donos de pet, sabe aquelas caminhadas que o pessoal gosta de fazer? O que isso faz? Chama um monte de gente para uma ação de marketing e isso ativa o gatilho mental das pessoas. Isso foi promovido por fulano. E aí o fato de ter bastante gente em frente à tua clínica, movimentando, traz essa sensação para quem está passando. E uma próxima vez que esse cara precisar de um serviço veterinário, a tendência é que ele procure você, procure o seu serviço. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso com relação ao aumento de persuasão para aumentar o seu faturamento sem investir um real. Resumidamente, a gente falou de 3 gatilhos mentais hoje muito importantes. O primeiro da história, de você saber contar uma história para aumentar o seu convencimento da outra pessoa. O segundo da prova, de você buscar pessoas que tenham coragem de dizer que o seu serviço é bom e postar isso em rede social ou na sua própria clínica, na sala de espera ou na sua sala de consulta mesmo. E o terceiro gatilho mental da prova social, que é justamente o de você aumentar o aglomeramento, o número de pessoas em frente à sua clínica com os pets, numa caminhada e etc. Porque a tendência é quem está passando lá ativa o gatilho mental e entende que a sua clínica é uma clínica boa porque está cheia de gente, porque todo mundo leva cachorro lá, etc. Do fundo do meu coração, eu espero que você aproveite muito essas questões, porque isso aumenta muito. Eu desafio você a fazer uma média de atendimento, não só de número de atendimentos mensais, pega os últimos 6 meses ou o último ano, ou ainda pega o faturamento financeiro. Começa a usar sistematicamente esses gatilhos mentais. A gente já falou de 7, foram 4 na segunda-feira, 3 hoje. Vamos falar de outros na segunda-feira que vem. E depois na outra quinta ainda sobre aumento de persuasão para aumentar o faturamento. E aí você observa, aí você me dá a resposta depois. Obviamente que faça isso por um período um pouco mais prolongado, por uma questão de estatística de amostragem. Você pode pegar uma fase de crise, enfim, e aí não conseguir corresponder à realidade. Vale muito a pena investir nesse tipo de coisa. Quisera eu ter aprendido isso na minha graduação, tudo isso que eu ensino hoje com muito prazer para vocês, meus colegas veterinários.